tudo bem, Hannah. Eu também sou muito mais folclore do que mayhem. Já tô falando sobre a Taylor Swift agora no momento, porque daí eu não me distraio com isso o resto do vídeo. Não sei nem como começar direito esse vídeo, porque assim, como assim a série de Off Campus é real? Como assim eu finalmente tô aqui sentadinha gravando um vídeo falando o que eu achei da temporada? Se você não me acompanha, você não sabe disso, mas eu sou fã de Off Campus há anos. Eu amo esses livros, é a minha série de livros favorita. Não dá pra ver aqui, mas no meu cenário tem o posterzinho do livro do Tucker da Sabrina, porque o Tucker é meu. Esse homem é meu. Se você chegar perto dele... Te amo, Jalen, te amo. Eu tô perdendo foco, né? Eu não consigo, eu tô muito emocionada pra fazer esse vídeo. Esse vídeo vai ter spoilers da temporada, sim. Vou falar do início ao fim o que eu achei, comparações com o livro. Se você é fã de Off Campus também, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra não perder nada que eu posto. Mas principalmente me segue nas redes sociais, tá? Porque lá eu realmente posto conteúdos todos os dias. Já saiu tipo uns 15 vídeos sobre Off Campus. Não tô nem brincando. Vamos começar a história de Off Campus na série com o fato de que a Hannah vai perder a bolsa de estudos dela. E junto com isso a gente também tem o Garrett, o nosso jogador de hóquei, que foi muito mal na prova de ética e ele vai precisar de ajuda ali da Hannah e em troca também ele vai ajudar ela a conquistar o Justin, que na série é um chato. Ela acha que ele é super legal porque eles têm ali a questão de gostarem de música também, mas depois a gente percebe que na verdade ele não tem muito sentimento com a música, ele é muito técnico, ele é chato. Essa é a verdade, ele tem mais tempo de tela aqui na adaptação do que no material original e ele usa esse tempo para ser um chato. Antes de ir para a parte de falar sobre cada parte da adaptação, sobre cada personagem, eu quero dizer que eu amei a adaptação de Off Campus. Eu achei que a série foi muito bem construída, tudo. É uma adaptação 10 de 10 pra mim, porque ela é bem diferente do livro em vários pontos. Muitas coisas que eram importantes na história do livro não existem aqui, coisas que foram adicionadas, coisas que acontecem nos outros livros e foram já trazidos pra esse início. Tudo faz muito sentido. Eu mudaria pouquíssimas coisas, mas são detalhes que não acrescentariam ou tirariam nada da história, porque realmente a maneira que o roteiro foi construído, eu fiquei genuinamente feliz. Falando, claro, como uma fã dos livros, mas também como uma pessoa que vê muito filme, muita série e fala sobre isso, e vocês sabem, se você me acompanha, eu sou muito sincera, quando eu não gosto de algo, eu falo sim, eu sou bem sincera mesmo, então, se eu tô falando pra vocês que eu amei, é porque eu amei de verdade. Eu fiquei obcecada pela série, eu vi todos os episódios de uma vez, acordei 4 horas da manhã, maratonei, não conseguia parar de assistir. Ela funciona muito bem como uma adaptação, eu acho que ela faz jus ao material original, ela traz toda a essência da história e dos personagens, todas as partes que realmente compõem a história, que são importantes de fato, tirando detalhezinhos ali que os fãs gostam, mas as partes importantes mesmo estão ali. E pra quem não lê os livros, ela também funciona muito bem, é uma série muito boa, muito bem feita. O Prime Video tem aí ouro nas mãos deles. Se eles continuarem dessa maneira, vai ser uma série gigante. Não tô nem brincando quando eu falo que eu acho que tem muito potencial de ser a maior série do Prime Video, né, pro nicho ali de adolescente, jovem adulto. Então sim, eu faço parte da parcela de fãs que amou a adaptação. Vou defender, sim, eu amei demais. E agora eu quero falar sobre algumas tramas, né, alguns enredos específicos. Eu quero começar com o nosso casal principal, que é a Hannah e o Garrett. A Hannah e o Garrett têm um dos melhores livros de Off Campus. A memória que eu tenho de O Acordo, desde a primeira vez que eu li, quando eu ganhei meu Kindle em 2021, foi um dos primeiros livros que eu li. E a história do Garrett e da Hannah, ela é uma história clichê, mas ao mesmo tempo ela tem umas camadas mais pesadas. E eu acho que a série fez isso muito bem. No primeiro episódio, a Hannah fala uma frase pro Garrett e ela tem significados muito diferentes se você é fã do livro e se você não é. Ele fala que precisa da ajuda dela pra passar na prova porque ele precisa continuar jogando hóquei. E ela pergunta, por que você precisa jogar hóquei? Porque você gosta de bater nas pessoas? E sabendo de todo o histórico do pai do Garrett, essa é uma frase muito pesada, porque ele entra em pânico, ele fica com medo, tipo, por que você tá falando isso pra mim? E aqui eu já quero puxar uma coisa específica que era algo que tava me incomodando, mas no final eu acho que eles deram uma justificativa muito boa e eles fecham isso muito bem. Que é o fato do Garrett não amar tanto o hóquei na série quanto ele ama nos livros. No livro, o Garrett deixa claro desde o início que sim, o pai dele colocou pressão pra ele se tornar um jogador de hóquei, que existe toda essa pressão em cima dele por ele ser filho de uma estrela do hóquei, mas que ele ama o esporte, que ele tá ali porque ele quer, que é o sonho dele também. E na série eles mostram isso de uma maneira bem diferente, tanto que quando a Hannah pergunta pro Garrett o que você faria, o que você sentiria se você acordasse um dia e não pudesse mais jogar hóquei. E ele responde, eu ficaria aliviado. O Garrett da série, ele tá ali porque o pai dele colocou ele nesse mundo. Ele já chegou tão
perto do sonho, por que ele ia desistir agora, sabe? Só que eu gosto muito como no final da série a Hannah fala pro Garrett: quando você tava jogando, você falou que ficaria aliviado de não jogar, mas agora que você não pode, você tá aqui no gelo, você sempre volta pro gelo. E ele entende, com isso e com o discurso do treinador Jensen, que ele ama sim o esporte. E ele fala isso com todas as palavras quando ele vai fazer o discurso ali pro time. A gente vê o amor do Garrett pelo esporte sendo construído, e eu gostei muito de ver isso acontecendo. Era uma parte que não tava me agradando, e no final eu acho que foi uma das melhores. Eu acho que uma das melhores partes da série, com toda certeza, foi essa construção dos traumas dos protagonistas, né? Tanto a parte ali do Garrett, do pai dele, quanto a parte da Hannah também. O Phil, na série, é mostrado como uma pessoa que talvez tenha mudado. Ele não xinga o Garrett ali em público, ele é um pouco mais simpático. Ele mesmo convida o filho pra ir passar a ação de graças com a família. Ele se mostra uma pessoa que talvez tenha mudado de fato. Ele faz uma oração antes de comer. E aí tudo vem numa bomba que o público, quem não sabia o que estava acontecendo ali, descobre. A Hannah também descobre que o Phil não mudou coisa nenhuma. Gente, assim não muda. Ele é uma pessoa horrível. Eu gosto muito como na série foi construído aos poucos. É mostrado que, de fato, ele não mudou nem um pouco. Eu tava também com medo de eles darem uma amenizada nisso, e eu não acho que eles amenizaram. Conversando com um amigo meu que também é muito fã dos livros, que leu na mesma época que eu, ele falou que acha que o fio dos livros é muito pior do que o da série. Eu acho que eles estão no mesmo nível, mas que o da série talvez seja até pior, porque ele se passa de boa pessoa pra todo mundo, até pro Garrett. Eles têm ali um momento de assistir o jogo com um sorriso simpático, ele dá boas-vindas pra Hannah. No livro não, no livro ele chega a chantagear a Hannah, ia falar que ela precisa terminar com o Garrett. E aqui na série não, aqui na série é tudo mais realista ali, mais tipo, não, ele mudou e não vai fazer nada. Na verdade ele é um monstro, ele sempre foi e sempre vai ser. E o outro trauma muito bem construído é o da Hannah. É tudo tratado com muita sensibilidade. E é muito bem construído desde o início. Eu gosto muito do detalhe que o Logan percebe. Ele imagina o que deve ter acontecido com a Hannah quando o Garrett fala que ela não bebe em público, né? E daí ele pega uma lata fechada e fala pra ele dar pra Hannah. Achei muito fofinho. O Logan me ganhou demais na série. Aquela cena do Garrett agredir uma pessoa no jogo também existe no livro. Mas no livro ele agride um torcedor do time rival, que é uma das pessoas, um dos amigos do agressor da Hannah, que testemunhou contra ela no julgamento. E ele bate no cara depois do jogo. Na série é de fato o agressor da Hannah que tá ali. Ele é um dos jogadores do outro time e o Garrett bate nele durante o jogo. É tudo muito pior. E a minha parte favorita da série foi isso, da adaptação. Como eles conseguiram pegar os mesmos tópicos do livro, mas eles conseguiram transformar tudo e colocar um peso muito maior nesses traumas. Tanto que o final todo gira em torno disso. O final inteiro da série não tem uma chantagem que o pai do Garrett fez pra Hannah terminar com ele e aquela coisa clichê. Não, é um trauma profundo do Garrett achar que ele pode machucar a Hannah no futuro e de ela ficar assustada com o que ele fez, de ele arriscar tudo, todo o sonho do hockey por causa dela, sendo que ela não pediu. Eu vi umas pessoas falando que, eu não gostei, que ela ficou brava que ele defendeu ela. Gente, ela não ficou brava, vamos usar a mínima interpretação. Ela ficou com medo, mas também não medo dele, e sim medo de ele jogar tudo fora, tudo que ele construiu por causa dela. E é a mesma coisa do livro. No livro, ela termina com Garrett por medo de ele arriscar tudo e jogar tudo fora por causa dela, porque foi o que o pai dele ameaçou a Hannah. E aqui é a mesma coisa, só que escrita de uma maneira diferente. E eu particularmente gostei mais. E acho que o jeito que foi feito na série ficou muito mais realista e mais pesado. Quando o Garrett terminou com a Hannah, eu tava super engajada ali, triste com a cena, entendendo a construção que eles estavam fazendo. E ao mesmo tempo eu tava pensando, então não vai ter a lei no campus, né? Porque não fazia sentido. O Garrett termina com ela e daí ele colocar uma lei no campus que quem pode pedir ela pra sair com ela? Não, né? Não faz sentido. No livro faz porque é ela que termina com ele, sem nenhum motivo, ele sabe que ela tá mentindo, então faz um sentido ali, é uma passadinha de pano no controle que ele tem. Mas eu achei uma saída muito legal e muito bem pensada, isso ser só um grande telefone sem fio. Que alguém falou que, tipo, não faz isso, senão o Garrett vai ficar irritado. E aí alguém falou, meu Deus, ele vai quebrar minha cara, igual ele quebrou a cara daquele jogador lá. E daí começa um telefone sem fio gigante, ela vai xingar ele e o Garrett fala assim, Diva, não fiz nada, né? Eu gostei muito, eu acho que foi uma maneira de não tirar uma cena muito icônica do livro, que eu acho que essa não poderia ter ficado de fora. Se ficasse, eu entenderia,
mas eu achei que foi adaptado perfeitamente. Agora falando um pouco sobre os outros personagens. Quero começar falando sobre o Logan. O Logan é um personagem que o enredo dele é ter um crush na Hannah. Ele tem essa idealização ali de ter um relacionamento igual ao do Garrett e da Hannah, e desde o início no livro, ele demonstra ali um interesse pela Hannah, e o Garrett sabe muito bem disso. Ele até fala, né, que ele tem consciência do que o Logan sente, mas ele também tem 100% de confiança no melhor amigo. Ele sabe que o Logan jamais faria nada com a Hannah. E na série é um pouquinho diferente. Na série o Garrett não comenta sobre isso, ele não sabe sobre isso, ele é meio lerdo, não percebe. E eu acho que por isso faz sentido a mudança que eles fizeram de a Hannah beijar o Logan. Porque no livro ela beija o Dean. E é legal no livro, é cômico, porque o Dean não liga pra nada. Não significa nada porque é o Dean. Então é uma cena muito engraçada. Na série, quando eles trocaram pro Logan, eu pensei, meu Deus, vai dar merda? Mas não deu. Pra mim funcionou muito. Eu gostei da mudança. A gente tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que foi sim a melhor escolha, porque partindo do fato que a gente tem Dean e Ali sendo desenvolvido desde agora, ficaria esquisito o Dean beijar a Hannah. Na minha visão, ficaria. O problema de ela beijar o Logan seria se eles dessem um grande peso pra isso, uma coisa do Garrett ficar inseguro e transformar isso num drama que não existe no livro. Mas eles não transformaram isso no drama. Foi uma cena comicamente boa, igual é no livro. Então, por isso que não me incomodou, tá? Gosto das duas versões. Não sei qual que eu prefiro, porque são contextos muito diferentes. No livro funciona mais o Dean e na série funciona mais ser o Logan. Viu, gente? Eu não consigo reclamar da atuação de Off-Campus. Eu vou passar pano pra tudo porque eu gostei de tudo. Falando ainda sobre o enredo do Logan, eu gosto de trazer já os problemas familiares dele, começar a citar e falar sobre isso. É importante porque os personagens, eles precisam todos terem uma história ali ao mesmo tempo. No livro é muito fácil dividir cada livro pra um personagem porque a gente tá dentro da cabeça da Hannah e do Garrett. Então os outros coadjuvantes, a gente nem vê eles, a gente não se importa com o que tá acontecendo na vida deles. Mas na série eles precisam aparecer. Eu gosto da escolha e é o que mais funciona, misturar as histórias dos livros, sim, tá? Eu sei que muita gente não gostou de ver, por exemplo, o Dean e a Ali, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso realmente, mas eu gostei. Eu gosto dessa mistura de histórias e eu acho que mostrar desde agora as consequências e o que os problemas familiares do Logan, como que isso afeta ele, é muito importante, a gente já vê isso desde o início. Mas vou falar a verdade, não gostei de Jules. Personagem chata. Acho que muitas cenas que tava o grupo ali, os amigos, o quarteto principal e, tipo, tinha Jules ali no meio, sabe? Não tinha necessidade. Eu acho que a personagem aparece muito mais do que precisava. Eu entendo porque que a personagem existe, eu entendo a representatividade que ela traz, mas não significa que seja uma personagem boa, porque não é. E falando especificamente sobre o Antônio Cipriano, que é o ator do Logan, eu amo muito todos os personagens de Off-Campus. É a minha série favorita de livros, então eu tenho um apego muito grande a todos eles. E pra mim é muito difícil falar qual que eu menos gosto. Mas, se eu vou fazer um ranking dos livros, o Logan fica no último lugar. Só que na série, como assim o Logan é meu menos favorito? Sendo que o Logan é daquele jeito, ele é perfeito. Ele é um amigo incrível pro Garrett, ele é um amigo muito bom pra Hannah. Ele é perfeito. Agora falando sobre uma coisa que muita gente amou, muita gente odiou, que é Dean e Ali na primeira temporada. Eles são os protagonistas do terceiro livro e eles estão na primeira temporada. Porque eu acho que eles vão ser os protagonistas da segunda. Se não for eles, vai ser extremamente anticlimático. Porque a gente já tem todo o desenvolvimento deles ali. A gente falou que 80% do livro deles tá aqui. Gente, não foi tipo nem 15%. Tem muita história ainda pra rolar. Não vou falar o que, mas se você leu, você sabe que existem muitos acontecimentos ainda que não aconteceram. E eu amei já ver eles nesse início. Eles são um dos meus casais favoritos de Off-Campus. Eu amo muito o Dean e a Ali. E, gente, a Mika e o Stephen, eles são perfeitos. Como assim a cena da festa, a fantasia lá, foi uma das primeiras cenas que eles gravaram juntos. E eles inventaram a palavra química. J.Lo e Maverick. E eu não sei se o público em geral que não leu ficou surpreso de ver que a Ali e o Dean estavam tendo algum envolvimento, porque pra mim tava muito óbvio, gente. Quando ela pega o celular e tá escrito não ligar, eu falei, é o Dean. Em nenhum momento passou pra minha cabeça que seria o Sean. Eu tava completamente rendida pelos dois já. Tava já imaginando tudo. E pra mim foi a melhor escolha possível colocar eles já nesse início. A gente tem, claro, a
questão ali do Hunter, que é outro tópico muito importante, porque eles citam o Hunter durante a temporada. Só que o Hunter também é citado nos livros, ele aparece nos próximos livros de Off-Campus, mas é aquela coisa, eles citam o personagem, em nenhum momento eu achei que ele iria aparecer. Eles citam a Grace também, futuro par romântico do Logan, só que ela não ia aparecer porque a atriz nem tinha sido escolhida ainda quando eles gravaram a primeira temporada. Então, na minha cabeça era impossível o Hunter aparecer. Então a gente vê um personagem ali aleatório, novo, se envolvendo com a Alice, sendo o casinho dela. E no final, na última cena, quando o Dean fala pra ela que ele não fez o dever de casa e ela fica desesperada falando, mas eu fiz. Inclusive, cortou o meu coração aquela cena, porque a gente tem o Dean falando pro Bo que ele gosta da Ali. Como pode? Eu amo muito eles. E aí, logo em seguida, assim, o mundo do Dean desmancha. E quando ele descobre isso, a câmera vira. E a gente vê o personagem aleatório passando pela porta. Naquele momento, eu não sei se foi só o meu cérebro. Eu acho que o cérebro de todos os fãs de Off-Campus, de todo mundo, fez assim. Porque naquele momento, eles não precisaram falar nada. Eu não precisei ver a cara de ninguém. Eu só vi a porta do Malones abrindo. E eu sabia que aquele era o Hunter. Eu comecei a pular de alegria. Pular de alegria, surtar. Quando eles começam a se bater. Gente, cinema. Puro suco do caos, eu amei muito, muito, muito esse final. Foi o final perfeito de temporada. Vai ser a segunda temporada do Dean e da Ali. Não tem condições deles cortarem o clima nesse momento. Como que eles vão arranjar depois o resto? Não sei. Quero que eles continuem mesclando as histórias. Espero que a segunda temporada seja do Dean e da Ali. A gente já comece a ver também Logan e Grace, que já tá confirmado, porque a atriz da Grace foi confirmada na segunda temporada. Não teve confirmação de que eles eram os protagonistas, tá, gente? Muita gente confundiu a notícia de que eles estariam na segunda temporada como essa vai ser a temporada deles. Isso não foi dito em nenhum momento, pelo menos por enquanto. Tô gravando esse vídeo às 4 da tarde da quinta-feira. Até agora não existe nenhuma confirmação sobre quem são os protagonistas da segunda temporada. Mas tudo me leva a crer que será Dean e Ali com ali já o início da história do Logan e da Grace, assim como a gente viu o início da história do Dean e da Ali na primeira temporada. E daí na terceira seria Logan e Grace, início de Tucker e Sabrina. E daí eu chutaria que nesse início de Tucker e Sabrina teríamos a trama do Bo, né? Não vou falar o que é, mas infelizmente a gente sabe o que é, né? Mesmo se a gente trazer a história do Dean pra segunda temporada, a história do Bo eu acho que fica ali pra terceira, porque cronologicamente falando é o que mais faz sentido, né? Porque a gente teria realmente que ter já também a Sabrina ali pra participar desse enredo, que é muito importante. E aí a quarta temporada seria a maior de todas, né, no caso, que é o Tucker e Sabrina, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver o Tucker e a Sabrina. E já digo aqui, gente, acho que personagens de Briarwood, fora o Hunter, também vão começar a aparecer mais cedo do que a gente imaginou. Acho que na próxima temporada a Summer já vem aí, porque a gente entende ali na série que o Dean tem um conflito antigo e sério com o Hunter. O que é? Ninguém sabe, porque isso não existe no livro. Não existe no livro, inclusive o Dean e o Hunter são super amigos. Então é uma coisa que surpreende todo mundo. Quem é fã e quem assistiu só a série, né? Agora puxando sobre o Tucker, ele é muito meu amorzinho, gente. Infelizmente ele é o que fica mais de lado nessa primeira temporada, porque não tem história pra ele, por enquanto. Eu sinto que eu tô vendo o Tucker do livro aqui, mas com não tanto destaque. E eu espero que eles inventem alguma história pra ele, porque infelizmente a história do Tucker, ela só começa realmente quando a Sabrina entra em cena. Isso é triste, porque a Ellie Kennedy não gosta do personagem, ela nunca escondeu isso, e é muito triste pra nós, fãs do Tucker, né? Eu espero que eles inventem algum enredo pra ele a mais. Ele sendo babado do Bernardo. Era incrível assistir qualquer cena e olhar pro fundo e tá o Dean ou o Bo entregando uma fruta maior ainda pro Tucker. Ele começou com uma uva e terminou com uma melancia. E sabe o que isso lembra? Os estágios do bebê na barriga da mãe, da gravidez, sabia? Se você entendeu, você entendeu. Queria também agradecer a pessoa que teve a ideia de colocar o Jalen pra cantar Save a Horse, Ride a Cowboy. Que é outra coisa, a trilha sonora dessa série, a escolha de músicas, eu sei que as pessoas ficaram tristes porque não teve One Direction. Teve ali só a banda do Justin cantando Kiss You, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando. A música em si tocar. Mas eu acho que isso foi uma escolha totalmente, não só de dinheiro, eu acho que talvez tenha influenciado um pouquinho a verba deles. Acho que na segunda temporada, nas próximas, a verba vai ser bem maior, porque o sucesso dessa série vai ser gigante. Já está sendo. Mas se a gente for reparar, a trilha sonora da série, ela é umas músicas um pouco mais antigas, assim, porque
Por mais que a série se passe nos dias atuais, os livros são um pouco mais antigos e eu acho que eles manteram muito bem essa vibe. É uma série que parece ser mais antiga, mas é em 2026 e eu amei essa vibe. Eu não consigo gostar menos da trilha sonora e da série porque não tocou uma música da One Direction, sabe? Eles citam One Direction, o Justin canta uma música, a Hannah fez um trabalho sobre as vozes também da banda. Então a gente tem as referências ali que são importantes e não consigo me incomodar só porque não tocou nenhuma música. Até porque a gente teve Suki Waterhouse, teve Audrey com Sumi, inclusive a montagem da Ali com o Dean, ao som de Sumi, alterou a química do meu cérebro. A gente teve J.Lo, obviamente. Tivemos Role Model, Lady Gaga. E vocês vão reclamar porque não teve One Direction. Mas falando sobre coisas que eu senti falta, algumas coisas. Eu fiz um vídeo, acho que eu não postei ainda, mas eu fiz um vídeo específico sobre coisas que eu queria ter visto na temporada, que eu adicionaria, coisas que eu mudaria. Mas, no geral, eu queria 2 cenas que eu acho que encaixariam na série, que não mudariam o enredo, não mudariam as adaptações, mas que encaixariam sim ali. A primeira é a cena do aniversário do Garrett. No caso, durante ali o término deles, a Hannah ligar pra ele e falar feliz aniversário na virada ali do ano novo. E também a cena que a Hannah tá ensaiando no violão e ele fala que poderia assistir ela vendo tinta secar e não ficaria entediado. É o clichê, né? É a breguice. Eu queria essa breguice. Mas eu amei, gente. Não sei se ficou claro ainda que eu amei. Eu gosto muito como o Prime Video faz adaptações e eu acho que a construção do universo de Off Campus foi perfeita. Acho que é isso. Provavelmente esqueci de falar alguma coisa importante, mas vou fazer muitos conteúdos. Mas é isso. Deixe seu like, inscreva no canal, ativa o sininho pra mais que eu posto. É isso, gente. Eu tô muito feliz com a série de Off Campus. Eu tô meio que no surto. Esse vídeo ficou todo bagunçado, tenho certeza. Eu não consigo criar uma linha de raciocínio direito. Eu tô ficando maluca já. Um beijo e tchau!